Vamos à palavra de Deus, gente. A gente está falando, sobre assuntos que têm acometido a mente das pessoas. A gente está falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre suicídio. E o que a igreja pode fazer? É o que a gente tem feito: orar, instruir você, mostrar a você aonde são as astutas ciladas do diabo, para que você e eu possamos ajudar pessoas que estão nessa situação. A gente conhece muita gente que está, infelizmente, aí ansiosa. A gente conhece muita gente que está passando um processo de depressão, gente que está se isolando, e nós temos em Cristo Jesus a resposta para essas crises existenciais. Nós em Cristo Jesus, nós temos a palavra de Deus, que é a ferramenta para ajudar as pessoas. E hoje eu quero ministrar uma palavra dentro do nosso tema do Setembro Amarelo, que diz: destruindo as fortalezas do inimigo para termos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, o pessoal da tela vai projetar lá para a gente. Esse texto, o apóstolo Paulo escreve para a gente e nos diz: se você quiser ler comigo, você é convidado. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, a tua palavra afirma que nós temos a mente de Cristo. Não temos dúvidas disso. Mas, infelizmente, muitos ainda não têm recebido essa palavra no seu espírito e têm permitido que a sua mente sofra ataques, sofra com propostas que não vêm de Cristo. E nesta noite nós queremos mais uma vez pedir a tua graça, pedir a tua revelação, pedir ao Espírito Santo que possa ministrar ao nosso coração. Que essa palavra seja o mais simples possível, para que qualquer pessoa que ao escutá-la, Senhor, possa entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém. O texto que acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Paulo. Foi escrito para uma das igrejas mais impactantes que a gente conhece, a igreja de Coríntios. Todos os dons espirituais estavam nessa igreja, mas também nessa igreja havia muitos problemas. Aliás, não é diferente das igrejas que a gente conhece, Problemas de relacionamento, problemas para serem resolvidos, pessoas chegando, outros ainda no início de uma caminhada. E o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar a igreja através da palavra de Deus. E ele começa dizendo que nós, como igreja, nós precisamos ter uma mente sarada, uma mente renovada com a palavra de Deus. Porque se a gente não guarda a nossa mente, se a gente não tem a renovação da nossa mente, nós, embora sendo filho de Deus, templo do Espírito Santo, vamos permitir fortalezas inimigas cercearem os nossos pensamentos. E o que são as fortalezas do inimigo? São conjuntos e padrões psicológicos que vêm fortemente atacar as nossas mentes através dos nossos sentidos, através do nosso ouvido, através da nossa visão. E eles são resistentes, são valores inconscientes que geram pensamentos, geram sentimentos, geram comportamentos contrários ao plano que Deus tem e ao propósito que Deus tem para a tua vida. E tudo isso desvirtua-nos dos propósitos de Deus na vida dos seus filhos. E será que todos nós, como crentes, temos a mente de Cristo? Essa é uma pergunta.
E infelizmente a gente tem uma resposta para você, que não deveria ser essa resposta, mas infelizmente alguns cristãos permitem que a sua mente não seja totalmente renovada pela revelação do conhecimento da graça de Deus. Isaías 55:8 diz uma coisa interessante. O profeta diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se a palavra de Deus está dizendo para nós que Deus tem muito mais para nós, quando nós aceitamos a Jesus, é óbvio, Cristo entra em nós, no nosso espírito. Cristo, através do Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nascemos de novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, recebemos a natureza de Cristo. Você pode dizer amém, porque esse é você, um ser recriado em Cristo Jesus. O nosso espírito foi recriado. Mas a nossa mente e o nosso corpo não foram recriados. Romanos capítulo 12, versículo 2, eu sempre falo esse versículo aqui na plataforma. A Bíblia diz que a gente precisa todos os dias transformar, está aqui no telão, se você quiser leia, porque assim você vai internalizando a palavra de Deus na tua vida. Vamos lá? E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Marcos, quando eu tenho que fazer isso? Todo dia. Todos os dias você e eu precisamos renovar a nossa mente, porque se ela não estiver renovada, com certeza a gente vai receber alguma seta, algum dardo, alguma fortaleza do inimigo para tentar invadir o nosso ser. Mas quando você e eu estamos todos os dias elevando e trazendo ao nosso espírito a revelação da palavra de Deus, nós nos tornamos fortes, cheios da graça de Deus. O que é ter a mente de Cristo, Marcos? Significa literalmente ter os mesmos padrões de Cristo, os mesmos pensamentos de Cristo. Significa ser guiado por Cristo. E o Evangelho nos ensina a sermos totalmente dependentes de Deus. Um mundo que a gente conhece, o sistema desse mundo, diz para você ser independente, diz para você cuidar da sua vida e você tomar conta de tudo, não depender de ninguém. Mas o reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, diz que você e eu precisamos, para ser felizes em todas as áreas, inclusive na área comportamental e sentimental, nós precisamos ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Portanto, todos nós podemos ser esse crente com a mente de Cristo. A pessoa que aceitamos Jesus agora, ela pode ser, a partir desse momento, guiada e dirigida pelo Espírito Santo. É bíblico isso, a gente acabou de ler o apóstolo Paulo falando isso para a gente. Ele dizendo que nós, como filhos de Deus, podemos sim ter a mente de Cristo. Agora a gente precisa entender que Deus quer isso para você. Deus almeja isso para você. Deus quer que você seja feliz em todas as áreas da sua vida, no espírito, na alma e no corpo. Agora, para que isso aconteça, Ele precisa ter o total controle da minha e da sua vida. E na medida que a gente vai respondendo, na medida que a gente vai permitindo que o Espírito Santo governe o nosso ser, que o Espírito Santo governe a nossa vida, nós vamos nos tornando mais parecido com Jesus. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, volto a dizer para você, foi recriado.
O seu corpo não, a sua mente não. Continuam as mesmas coisas. E para que a tua mente e o teu corpo obedeçam agora ao padrão do reino de Deus, você precisa se submeter. Sujeitai-vos, diz o apóstolo Tiago, diante do Senhor. Se submeter. E é fundamental para que a gente desfrute uma vida prazerosa, uma vida equilibrada, uma vida abundante. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa passar por um processo contínuo. Não é da noite para o dia que todos esses pensamentos, essas fortalezas vão desaparecer. E olha, pasme você, pelo que eu vejo na Bíblia, elas estarão sempre tentando nos derrubar. Por isso que a gente precisa todos os dias nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para resistir todas as fortalezas, todas as astutas ciladas do diabo. Você pode dizer amém por isso? Essas fortalezas existem e elas são invisíveis, mas elas atuam no visível, na sua mente, no seu corpo. E Deus, através da palavra dele, através da unção do Espírito Santo, quer que você e eu cresçamos, quer que você e eu tenhamos o conhecimento. Em uma das suas igrejas, Paulo diz para elas assim: olha, vocês já deveriam estar comendo comida sólida, porém vocês ainda estão bebendo leite. Talvez você lembre desse versículo, né? E o que Paulo está dizendo com isso para essa igreja? Que na medida que nós vamos crescendo com Deus, na medida que nós vamos nos aproximando mais e mais de Deus, na medida que a gente vai buscando mais e mais a sua palavra, a gente precisa desenvolver o nosso crescimento, a nossa fé, a nossa relação com Deus. Mas infelizmente na igreja que o apóstolo havia escrito essa carta, eles já tinham bastante tempo de cristão, mas ainda eram chamados de meninos, inconstantes. E esse não é o desejo de Deus. E essas fortalezas estavam atacando esses meninos. E a gente sabe muito bem que a mente humana, ela é um dos maiores problemas da humanidade. Ela é um campo de batalha, com profunda influência na sua vida. É na mente humana que a gente tem o controle geral do nosso corpo. Quem controla a sua mente também vai controlar todo o teu ser. Por isso que o inferno quer de todas as formas perturbar a mente das pessoas, trazendo medo, trazendo ansiedade, trazendo depressão, trazendo angústia, trazendo doenças na alma, porque ele já entendeu que se ele consegue bombardear a nossa mente, fica mais fácil para ele ganhar a guerra. E é fundamental a gente ter esse conhecimento. A igreja de Corinto era uma igreja avivada, né? Cheia desses dons, volto a repetir para você, mas as fortalezas estavam lá. E infelizmente, será que tantos outros nos dias contemporâneos que estamos vivendo não estão também permitindo essas fortalezas na sua mente? Quantos não conseguem sair de uma infância espiritual? Quantos ainda não conseguem buscar e ter uma vida diária com Deus, o seu devocional, o seu lugar secreto? Isso é muito bom para você. Onde estão localizadas essas fortalezas? A gente já respondeu. Elas estão localizadas na mente. E quando a gente permite que essas fortalezas atuem na nossa mente, ou a gente vai vencê-las, ou a gente será vencido. Muita gente tem permitido ser vencida na mente.
E independentemente, gente, da gente ser crente muito tempo ou pouco tempo, temos que passar pela renovação diária, constante. Vou bater nessa tecla de novo. Para destruir as suas fortalezas. Cada um de nós temos fortalezas que tentam inibir, paralisar a gente. Mas é fundamental a gente resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você e eu já temos em Cristo a autoridade para resistir ao diabo. Se vós estiverdes em mim, de João capítulo 15, e as minhas palavras estiverdes em vós, se você está em Cristo, se você é a nova criatura, você tem as ferramentas necessárias para resistir toda a ação do inferno. E aonde são e o que são essas fortalezas? São fortalezas que trazem falta de conhecimento, né? Tantas pessoas com tanto conhecimento secular, mas às vezes estão no caminho da fé, mas não tem. Por isso que Paulo chamou essa igreja de meninos na fé inconstante, porque não tinham conhecimento da palavra de Deus. A fortaleza do medo, da insegurança, da depressão, do pânico. Agora, existem armas que destroem essas fortalezas. Você pode dizer glória a Deus por isso. E Jesus municiou você e eu como seus filhos com essas armas. A palavra de Deus. Você está com ela aí no seu tablet, você está com ela aí em papel. Você pode levantá-la. Essa é a palavra de Deus. Essa palavra é viva, liberta, transforma. Você lembra de Jesus vencendo o próprio inimigo em Mateus capítulo 4? O inimigo tentou de todas as formas paralisar Jesus. E aí, se ele tentou paralisar Jesus, ele vai tentar paralisar você também. Ele vai usar de todos os seus sofismas, de todas as suas artimanhas, dos seus ardis para paralisar você. E você e eu precisamos estar atentos, cheios do Espírito Santo, porque a gente percebe, né? A gente percebe cheiro de enxofre. A gente percebe quando o inferno começa a agir. E ele não para, gente. As armas do inferno estão sempre tentando paralisar. Jesus usou a palavra de Deus e disse para o diabo, né? Está escrito, Satanás. Paulo usou a palavra de Deus, a revelação, o nome de Jesus diante daquela mulher que estava atrás dele, tentando perturbar a palavra que Paulo estava ministrando. E Paulo ordenou que aquela mulher fosse liberta em nome de Jesus. Você lembra de Pedro e o espírito de morte? Isso está lá em Atos capítulo 9, versículo 40. Pedro também usou o nome de Jesus. E eu quero lembrar você, esse nome tem poder. Esse nome está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2 diz que Deus o Pai deu um nome a ele, acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando qualquer coisa vier a cercear, tentar derrubar você na área mental, use do nome de Jesus. Uma outra arma que Deus nos deu é o louvor. O louvor liberta. O louvor, ele alcança pessoas. Você lembra de Davi e Saul? A Bíblia diz que Davi tinha sido consagrado já por Deus, rei de Israel, mas ainda não tinha assumido o trono como rei. E diante de um espírito perturbador que estava constantemente perturbando Saul, diz a palavra de Deus que Davi pegava a sua harpa e começava a louvar ao nome do Senhor. Começava a dizer: hosanas ao Filho do Rei Todo-Poderoso. Começava a salmodiar: o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma.
E diz a palavra de Deus que quando Davi cantava, o espírito maligno que estava perturbando Saul batia em retirada. Então eu quero motivar você a cantar, a louvar ao nome do Senhor, diante das dificuldades, diante das situações que tentem perturbar você. Louve o nome do Senhor. Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E ele declara aleluia. Então eu quero lembrar a você não somente a palavra de Deus, mas o louvor também. O nome de Jesus, juntamente com o louvor, uau, faz coisas tremendas através da sua vida. E esse mesmo poder que estava em Pedro, que estava em Paulo, que estava nos apóstolos, está em você. Você pode dar glória a Deus por isso. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Consolador, o Espírito de graça, e Ele estará em vós. E tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, assim vos será concedido. Então eu quero que você saia daqui hoje entendendo que você tem a autoridade plena para vencer as fortalezas, para vencer situações que talvez você esteja vivendo na sua própria família, na empresa que você trabalha, ou quem sabe até dentro da sua própria casa. E eu quero dizer para você: o nome de Jesus tem poder. Louve, coloque louvores, cante louvor. Mas pastor, eu não canto tão bonito assim como o ministério de louvor da igreja. Não tem problema não, querido. O importante é você louvar ao Senhor, né? Louve a Ele, louve a Ele. E quando você vai louvando, as coisas, as cadeias vão quebrando. Você lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas estavam presos. Você imagina, numa penitenciária, eles estavam presos, acorrentados, e a Bíblia diz que mesmo presos, eles louvavam ao Senhor, exaltavam o nome do Senhor. A Bíblia não diz qual era a canção que eles estavam cantando. Não importa, você vai receber do Espírito Santo a revelação qual é a canção que você vai ter que louvar ao Deus Todo-Poderoso diante dos teus desafios. Mas o importante é você louvar, não é você reclamar, é você adorar, é você entender que através do teu louvor, muralhas caem por terra. Você lembra o muro de Jericó? O muro de Jericó diz que enquanto o povo estava ao redor de Jericó, a Bíblia diz que o povo começou a ficar preocupado, mas Deus havia dado uma ordem a Josué, que colocasse a arca da presença, ou seja, a presença de Deus à frente daquela batalha. Ei, coloque o nome do Senhor Jesus, coloque Deus na frente da sua batalha. E os sacerdotes estavam lá. Ei, hoje você é sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele te constituiu como sacerdotisa e sacerdote. E sabe o que o sacerdote faz? Ele intercede diante de Deus. Ele não precisa de intermediário, ele não precisa de ninguém. Ele mesmo tem a autoridade de Deus para ministrar e guerrear as suas próprias guerras. Glória a Deus. E diz o texto que Josué mandou o povo louvar, e à frente estava lá os tambores, os sacerdotes. E enquanto o povo louvava, gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro como tu, não há outro como tu. A Bíblia declara que as muralhas caíram. Talvez você não esteja diante de uma muralha física, mas uma muralha espiritual. Entenda que as coisas do Espírito são vencidas no Espírito. E é fundamental a gente ter um discernimento, é fundamental a gente se alimentar daquilo que é sólido, daquilo que nos sustenta.
nos alimentarmos das Escrituras, da palavra de Deus, e renovar a nossa mente constantemente com essa palavra, e permitir que o Espírito Santo vá enchendo e preenchendo todo o nosso ser. E nesse processo contínuo, você e eu vamos crescendo na graça, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos nos tornando a cada dia mais parecido com Jesus. E eu posso contemplar isso na vida de muitas pessoas aqui nessa casa. Quantas pessoas, né, a gente acompanha o seu processo, o seu crescimento. Quantas pessoas estão crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E isso é mérito seu, de intimidade sua com Deus. E eu quero motivar aqueles que estão no início, nesse processo, ou estão no meio. Continuem nessa caminhada, não pare, não olhe para trás. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Porque é Ele quem vai renovar você, é Ele quem vai fortalecer você, é Ele quem vai dar graça a você. A oração é uma outra arma. Oh, querida, Jesus era um homem de oração. Querido, Jesus era um homem de oração. Nós como igreja não podemos deixar de ter essa relação com Deus, orando em todo tempo, clamando a Ele, falando com Ele, amando-o a cada dia mais e mais a Ele. Quem tem a mente de Cristo tem os seus pensamentos. Olha, quem tem a mente de Cristo tem os hábitos de Cristo. Quem tem a mente de Cristo vai ter as atitudes de Cristo na sua vida comportamental. Quem tem a mente de Cristo, os costumes de Cristo vai estar impregnado em você. Quem tem a mente de Cristo revela o caráter do Senhor. Quem tem a mente de Cristo já vive o reino eterno de Deus em glória. Vamos frutificar, queridos. E esse é o desejo de Deus, que você dê muito fruto. Muito fruto. E eu sei que você pode dar muito fruto. Eu sei que você tem recebido de Deus unção e graça para frutificar aonde você é plantado todos os dias. É fundamental que você e eu então vivamos esse padrão. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. O pessoal vai projetar ali para a gente. Já estamos caminhando para o fim. Filipenses 4, 8. Obrigado. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Essa deve ser a sua e a minha mente. Mas para que a gente chegue a esse patamar, a esse padrão, a gente precisa estar renovando ela constantemente. Para ter a mente de Cristo, tendo essas palavras vivas atuando em nós, destruindo as fortalezas e construindo um novo padrão de vida para você. Um padrão com os pensamentos de Deus, com a vontade de Deus, com a mente renovada de Deus, produzindo e pensando aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para nós, Marcos, são coisas excelentes. São coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Diz o apóstolo Paulo, que Deus preparou para você. Você já imaginou? Você ainda não viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Se está bom, pode ficar melhor.
Deus tem muito mais para nós, e eu quero convidar você a mergulhar nesse rio de Deus, nesse ambiente de renovação contínua com Deus. Deus está em você. E Ele diz em Jeremias 31, versículo 33, que Ele tem uma aliança com você, que Ele tem uma aliança especial com você, e Ele colocou na sua mente e no seu coração, Ele já escreveu, e Ele declara: e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Graças a Deus. Essa aliança que Ele fez com você é para que você não viva e não aceite nenhuma fortaleza, nenhuma situação que paralise você. E como Luiz orou aqui com grande propriedade, a gente precisa pedir ao Senhor para guardar a nossa mente, para guardar os nossos ouvidos, para guardar os nossos olhos, para guardar a nossa boca, porque com a mesma boca, diz o apóstolo Tiago, que a gente bendiz o Senhor, com a mesma boca a gente maldiz o irmão, ou a gente pragueja, ou a gente diz: a gente agradece pelo salário, e depois diz: o salário não está dando para nada. Se você está agradecendo pelo salário e de repente você diz: não está dando para nada, a mesma palavra que construiu, a mesma palavra destruiu. E aí, se você liberou que não está dando para nada vai dar. Comece a ter palavras de vida, comece a declarar: eu sei em quem tenho crido, eu creio num Deus de toda prosperidade, eu creio num Deus que faz infinitamente mais do que eu penso ou do que eu imagino, eu creio num Deus que quando eu entrar lá no Guanabara, Ele vai fazer as promoções bombarem, e aí você vai pegar leite baratinho lá para o seu filho, vai pegar arroz barato. Marcos, isso acontece? E de montão, meu irmão. Já peguei, foi muita promoção no horário que eu estava chegando no mercado. E quem faz isso, gente? É Deus. Quando você for comprar, quando você for pagar, fale para Deus: Deus, aqui ó, Senhor, abençoa aqui as minhas compras, abençoa, Senhor, faça essa grana multiplicar, Senhor. E Deus vai fazer multiplicar. Dia desse peguei a promoção do leite a R$3. Eu falei: meu Deus, estava 5, paguei a 3. Já levei 10 caixas. Tem uns bezerros grandão lá em casa lá que gostam de leite. Então, gente, e assim vai. São detalhes. Não são detalhes. É acaso. Não é acaso. Não tem acaso na tua vida. Tem Jesuscidência, tem Jesus cuidando de você, tem Jesus cuidando da tua mente, tem Jesus cuidando do seu dinheiro, tem Jesus cuidando da tua família, tem Jesus. E não permita, em nome de Jesus, nunca mais que nada venha cercear a sua mente. Quando vier um pensamento, você pode impedi-lo, sim ou não? Não, pensamento não. Ele pode passar pela minha cabeça, concorda? Mas o que eu tenho que fazer? Receber, internalizar? Não. Eu tenho que declarar: opa, arreda-te de mim, Satanás, arreda-te de mim, palavra de morte sobre o meu salário, arreda-te de mim, palavra de doença, arreda-te de mim. E está escrito: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidades. Está escrito: lançando sobre Ele toda a vossa necessidade, e Ele cuidará de você. Coloque na primeira pessoa do singular: você. Está escrito: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes,
e assim vos será concedido. Por que, Marcos? Porque nisso será glorificado Jesus em você. Jesus em você. Nisso será glorificado Jesus em nós. Convido você a ficar de pé. Marcos, como é que eu posso viver isso? Eu ainda não estou vivendo não. Olha, é um dia de cada vez. É uma caminhada. É um processo. E nesse processo você está recebendo conhecimento, revelação da palavra de Deus. E aí o que você tem que fazer? Você tem que: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações capítulo 3, não é verdade? Está lá escrito. Você traz a memória e aí você retira da sua memória os conceitos que talvez você trouxe como bagagem na sua vida. Minha família era todo mundo que tinha esses problemas, era todo mundo assim. E aí você, mas através da minha vida, uma nova história Deus está escrevendo. A minha mente não vai permitir, eu não vou aceitar. Eu renovo ela com a palavra de Deus. E na medida que você vai internalizando a palavra, na medida que ela vai entrando em você, do teu interior começará a sair rio de água viva. Você vai começar a ser uma potência. E volto a afirmar para concluir: o fundamental, não esqueça, ore em línguas. Ore em línguas, porque a Bíblia diz: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo e fala de coisas que a gente nem imagina. Erga suas mãos. Senhor, nós te louvamos, porque cremos que nesta noite, Senhor, fortalezas foram destruídas pelo poder da palavra de Deus. Nós cremos, Pai, que em Jesus, que a obra consumada da cruz, ela foi perfeita, ela não precisa de nenhum ajuste. E nós cremos, Senhor, que através da renovação da nossa mente, mentes e pessoas estão sendo restauradas pela palavra, pela oração que está sendo feita nesta noite. E no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, encha a cada dia essa pessoa de graça, de unção, de fé, da presença do Espírito Santo. Que a cada dia, Senhor, a mente da tua igreja seja, Senhor, uma mente protegida com o capacete da salvação. Que o capacete da salvação, como diz Efésios capítulo 6, esteja na cabeça de cada um dos meus irmãos. Que a couraça do Espírito possa estar sendo colocada no peito. Que a espada seja, Senhor, colocada, desembainhada nas mãos e nos lábios de cada um de nós. Que os nossos pés estejam calçados no Evangelho da paz. Que nós possamos a cada dia ser mais e mais dependentes de Ti, Jesus, e do Teu Espírito. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Encha, Senhor, esta casa. Encha, Senhor, essas vidas. Encha, Senhor, a Tua igreja. Porque na medida que somos mais e mais preenchidos pelo Senhor, mais e mais parecidos com o Senhor seremos. Nós oramos assim, Espírito Santo, e te pedimos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso a Ele.